E aí pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre o campo magnético, né, dando sequência aí na aula dos tópicos de física. O campo magnético, né, campo B, gerado por uma espira circular, certo? Com corrente contínua, ok pessoal? Então, na aula passada nós falamos de um fio retilíneo longo com corrente elétrica, certo? Constante. Esse fio gerava em torno dele linhas de campo, né, campo magnético. Nós usamos a lei de Ampère para calcular quanto que valia esse campo, ok? O que nós temos agora, pega aquele fio circular e faz uma circunferência com ele, ok? Ele também vai continuar gerando linhas de campo, mas agora essas linhas vão estar um pouco diferente daquela configuração de circular em torno do fio, olha só, ok? Na verdade continua sendo circular, só que o fio agora, né, como ele está numa configuração de circunferência, vai ter linhas tridimensionais em volta desse fio, né? Olha aqui, por exemplo, ó, se o cara cortar, passar aqui um plano, né? Eu passo um plano e jogar ali malha de ferro, tá? Aqui tá só metade, então, no fio, o fio está fechando lá embaixo e ligado na bateria. Nós vamos ter, ó, essas limalhas vão se alinhar com o campo magnético, né? Cada pedacinho de ferro aqui vai funcionar como uma pequena bússola. E olha, você percebe que você tem linhas, ó, de campo, ó, fechado, ó, dos dois lados, ok? Aliás, isso aqui é tridimensional, tá pessoal? Aqui nós estamos vendo só as linhas formadas no plano, onde você jogou a limalha de ferro, ok? Trouxe aqui um simulador para a gente tentar enxergar um pouco melhor esse fenômeno, né? Ok? Então, por exemplo, olha só, esse amarelinho aqui, pessoal, é o nosso fio circular, tá? Aqui está o plano, ó, onde ele cortou, ó, o plano no meio, passando pelo meio, ó, onde ele cortou e jogou a limalha de ferro. As limalhas seriam pequenas bússolas, né, que vão se comportar com essas flechinhas aqui, ó, ok? Isso que estaria representando aquele experimento lá das limalhas. E olha só, ó, você percebe que, ó, você tem linhas, ó, que sai de um lado, ó, e entra pelo outro, ó, ok? Dos dois lados. Então, ó, você teria um campo magnético B apontando para lá. É muito parecido isso aqui com, no caso, se a gente pegasse um ímã de barra, né, ó, com norte e sul. Ó. As linhas saem do norte, ó, e entram no sul, ó, dos dois lados. Aliás, é tridimensional, né? Aqui está só no plano, ok? Se a gente colocar aqui uma visão das linhas, né, necessariamente falando, ó, linhas, olha lá as linhas, certo? Então elas saem, né? Aqui seria o norte. Aqui a gente já vai mostrar aqui a regra da mão direita. Ó, como que eu sei para onde que é o norte, né, pessoal? Então, essa bobina, essa espira circular vai se comportar como um pequeno ímã. Isso é um eletroímã, ok? Com o norte, ó, para o outro lado, a regra da mão direita, ó. Olha a setinha aqui, ó, da corrente. A corrente está fazendo aqui o sentido, no caso, horário, ó. Os dedos no sentido da corrente, o dedão no sentido do campo. Você tem um campo magnético para o outro lado, saindo aqui, ó, desse lado aqui, ó, certo? Ok? Então, como se estivesse no centro um ímã de barra, ó, norte, ó, as linhas fazendo isso, certo? A espira está aqui, ó, linha norte, sul desse lado, norte dedão, ó, saem e fazem isso, ok? Se inverter aqui, ó, a corrente, ó, nós não vamos ver aqui a linha, mas o vetor dá para ver invertendo, ó, quer ver, ó? Vetor, olha lá, inverteu, ó, a setinha, ó, inverteu a setinha lá, ó. Norte para esquerda, agora, ó, norte para direita, ok? Você inverte sentido, ó, corrente assim, norte para cá, corrente para o outro lado, norte para o outro lado, olha lá, ó. Ok, pessoal? Vamos voltar nas linhas de indução. Lembrando, essas linhas são tridimensionais. Então, olha só, pessoal, se eu colocar uma visão 3D, olha lá. É tridimensional. Você tem norte, sul dando a volta em todo o meu anel. Ok? Todo o anel aqui, ó, né, formando essa espira, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Um outro experimento que eu trouxe aqui também, ó, mostra, não necessariamente você precisa ter uma espira, né, circular. Aqui não é uma circunferência, mas você tem aí um retângulo, né? Mas passou corrente aqui, esse cara vai se transformar num ímã. Olha lá, eu vou ligar, ó. E aí, como ele está próximo do outro ímã, formou um norte para cá, certo? Que o norte desse cara empurrou ela para o outro lado. Se eu tivesse invertido a polaridade aqui, ó, invertendo a polaridade desse cara, o que vai acontecer é que ela vai ser atraída, porque vai virar um sul que atrai o norte. Ok? Então aqui não é uma circunferência, mas é um retângulo, tá? O fenômeno é o mesmo. Ok? Então vamos lá, pessoal. Então o que acontece, né? Passou corrente elétrica, então, olha lá, ó.
no fio circular, então aqui vai para o polo norte e polo sul, então a corrente está aqui, ó, vira, polo norte, polo positivo e negativo da bateria, o meio vai se comportar, certo, dessa espira como um ímã de barra. Então, se for pensar aqui, você teria um ímã de barra atravessando, ó, o meio da espira, ó, com o norte para lá. E vale a regra da mão direita, ó. A corrente nesse caso está no sentido horário, ó, B saindo do outro lado. Então você tem um campo, um B do outro lado, um norte do outro lado, um sul desse lado, certo? Se inverter a corrente fazendo sentido horário, o B aponta para mim, ó. A espira se transforma num eletroímã com o norte apontando para mim. Nesse caso, ó, um eletroímã com o norte entrando no plano da lousa. Ok? Então, ó, dedão, o campo, para onde acampa o campo, os dedos no sentido da corrente. Tudo bem? Beleza, pessoal? Bom, tranquilo? Bom, agora vamos para a parte 2. A parte 2 seria o seguinte, nós vemos o fenômeno como que acontece, certo? Passou corrente na espira circular, gera dentro dela um campo magnético. Não só dentro, né? A gente está interessado em calcular o campo dentro, ok? Regra da mão direita, lá, ó, entrando, inverteu, saindo. Agora, podemos perguntar o seguinte, pessoal. Como que a gente calcula, certo, aquele campo magnético? Como calcular o campo magnético no centro, por exemplo, da espira? Quanto que vale esse campo? Depende da corrente? Depende do tamanho da espira? Ok? Igual no fio retilíneo, dependia da distância, o campo da distância caía com o inverso da distância, certo, do fio. E nesse caso aqui, quanto vale esse campo magnético? Para isso, pessoal, nós vamos utilizar aqui a lei de Biot-Savart, certo? Mas antes vamos relembrar um pouquinho lá de estática. O pessoal percebeu o seguinte, ó, isso aqui é tudo experimental, tá? Essas leis foram deduzidas de experimento. Então, ó, que uma carga, por exemplo, maior que zero, parada, certo? Se a carga estiver parada, tá? Essa carga vai gerar em torno dela um campo elétrico. O pessoal percebeu, vocês já viram isso lá em estática, né? Que esse campo é proporcional ao valor da carga geradora e inversamente proporcional, né, ou proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Ou seja, se você tiver uma distância R, né, dessa carga, ó, ok? Esse campo, ó, nesse ponto aqui, ó, o campo, olha lá, ele decai, né, com o inverso da distância ao quadrado. Então, muito longe, esse campo vai a zero, né? Próximo da carga, ele é muito intenso, ok? Isso, carguinha parada, pessoal. O pessoal percebeu que se essa carga, né, experimentalmente, mostrou que se essa carga estiver em movimento, tá? Então vamos colocar aqui um vetorzinho de velocidade, imagina aqui no x, certo? Quando essa carga está em movimento, certo? Além dela ter o campo elétrico, lá, ó, certo? Ela também gera em torno dela um campo magnético, tá? Então vamos supor, a uma distância r também, vou tomar aqui uma distância r, ó, nesse ponto aqui, ó, certo? Essa carga vai gerar nesse ponto, pessoal, um campo magnético agora, ok? E vai depender, ó, o pessoal percebeu, vou fazer mais para cá, percebeu que esse campo também era proporcional, olha que interessante, ó, ao valor da carga, tá? Vamos falar aqui em carga positiva também, tá? Colocamos essa carga em movimento. O campo gerado a uma distância R também é proporcional à carga e inversamente proporcional ou proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Olha a semelhança, certo? Idêntico, ó. Campo elétrico, carga parada, o campo é proporcional à carga. Carga em movimento, o campo que ela gera, quando ela move, ela gera um campo, proporcional à carga também. Certo? Campo elétrico, a carga parada, proporcional também ao inverso da distância ao quadrado. Carga em movimento, olha lá, o campo magnético proporcional também ao inverso da distância ao quadrado, pessoal. Ok? No entanto, com uma diferença. Tá? Esse campo agora também é proporcional à velocidade ou componente perpendicular da velocidade aqui. Então, ó, se a gente pegar esse vetor velocidade, ó, e decompor ele, ó, então vai ter assim, ó, opa, parte dele, né, ó, eu vou ter uma componente, ó,
perpendicular, não. Velocidade, ó. Aqui vai estar a minha componente perpendicular, essa linha, né, que liga o campo. Aqui eu vou ter a componente, ó, paralela, né, olha só. Estaria a minha componente, ó, paralela ao ponto, certo? E a componente perpendicular. A componente perpendicular, pessoal, é o V seno, tá? Então, olha só, esse campo, além, né, de ser proporcional à carga como campo elétrico, proporcional ao inverso da distância ao quadrado, ele também é proporcional ao vetor velocidade, que depende desse ângulo aqui que aponta entre o vetor, tá, e o ponto onde está o campo. Então seria isso aqui, ó, R ao quadrado, certo? Então ó, já tem uma velocidade, já tem uma diferença, né? Aqui não depende de velocidade, a carga está parada e tem campo elétrico, ok? Tudo bem? E aí os experimentos também mostraram, pessoal, que esse campo gerado então por essa carga, né, como é proporcional, para ser igual, ele fica μ sobre 4π, onde μ é a constante de permeabilidade magnética, certo? Vezes lá, ó, a carga, vezes a velocidade, seno de θ sobre r ao quadrado. Ok? Esse é o campo gerado por uma carguinha em movimento, certo? E eu estou calculando ele nesse instante, ó, porque ó, como depende do ângulo, ó, conforme a carga está se movendo, cada hora eu vou ter um ângulo, certo? Então nesse instante eu tirei uma foto, peguei a distância aqui, ó, certo? Peguei esse ângulo, jogo aqui qual que é a velocidade, qual que é a componente de velocidade, né, perpendicular a esse ângulo, tá? Coloco aqui, beleza. μ0 aqui, o μ aqui é a permeabilidade, se for no vácuo é o μ0, 4π vezes 10 a menos 7, certo? E eu tenho o campo gerado por essa carga. Aliás, cuidado, essa carga agora está gerando, tem dois campos, o elétrico e o magnético, ela continua gerando o elétrico. Ok? Carga tem sempre o campo elétrico. Se ela está em movimento, ela tem o magnético também. Ok? Agora é o seguinte, pessoal, nem sempre nós estamos interessados em olhar para uma carga em movimento, né? Como você vai ver uma carga em movimento, certo? Porque a gente tem geralmente na prática o quê? Corrente elétrica. Então tá aqui o fio, ó, certo? O meu fio, isso aqui um fio, tá? Ah, esqueci de falar aqui, pessoal, esse campo aqui também não está no plano, certo? Esse campo, no caso aqui, eu estaria entrando. Okay? Não está no plano, é perpendicular ao plano VR aqui, ó. Ok? Imagina que o vetor velocidade e o vetor posição está no plano da lousa. Esse campo é perpendicular a esse plano. Ok? Valendo aqui a regra da mão direita, ó. Estaria entrando, carga em movimento, ó, pum. Ok? Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso caso, né? Caso prático. Nós não temos... nós não olhamos para uma carguinha em movimento separado, mas sim para uma corrente, certo? Então, olha só, vamos pegar aqui, ó, o nosso fio com uma certa corrente, certo? Aí, dada a posição do fio aqui, ó, nesse ponto, então, aqui, pessoal, o que eu tenho nesse pedacinho aqui? Eu vou ter uma certa corrente, um ΔQ, certo? Tem uma corrente aqui, ó, com velocidade, olha lá, ó, né, ó, paralelo, né, aqui, ó, tangente ao fio, ok? Os elétrons têm velocidade aqui, ó, ok? Bom, nesse ponto, lá, eu vou ter um campo, né, uma distância R, lá, tá aqui a minha distância R, certo? Eu vou ter, ó, aqui está o meu vetorzinho R, eu vou ter um campo, ó, perpendicular ao meu plano aqui, ó, da carga, né, a carga, velocidade e posição, ok? Quanto vale esse campo, pessoal? Bom, se fosse só uma carguinha, ó, era só aplicar esse cara aqui, ó, certo? Aí eu poderia falar o seguinte, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter um pequeno campo, agora eu vou colocar um delta, porque é o campo gerado só por essa carguinha aqui, por esse delta de carga, e esse campo vai ser igual a quanto? μ, certo? Vezes o meu delta de carga, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo, certo? Dividida lá por 4π vezes, né, o r quadrado. Apliquei o que eu vi aqui, ó, certo? Uma pequena carga gera um pequeno campo, por isso um delta. Tudo bem? Agora é o seguinte, pessoal. Essa carga aqui, ó, ela está em movimento, certo? Ela está
ela tá andando esse ΔL, ela percorre esse ΔL em um certo intervalo de tempo. Okay? Então, se eu medir esse ΔL aqui, é o tempo que essa carguinha leva para percorrer esse ΔL, eu vou ter a velocidade dela. Certo? Eu preciso dessa velocidade aqui para calcular. Ok? Então, eu posso dizer que essa velocidade da minha carguinha vai ser o quê? O que ela percorreu, o ΔL, o pedacinho do fio, num tempo ΔT. Certo? E aí eu posso reescrever, então, vou vir para cá para ter mais espaço, ó, que aquele meu Bzinho, né, o pequeno campo gerado por essa carguinha que está percorrendo esse ΔL num espaço e tempo ΔT é μ, certo? ΔQ, certo? Vou colocar o seno primeiro aqui, ó, seno de θ, vou deixar a velocidade por último, ó, 4π vezes r quadrado, vezes a velocidade, que agora eu estou falando que é o quê? ΔL sobre ΔT. Ok? Agora, cara, como é que você olha para um fio e mede, né? Separa ele, secciona ele em ΔL e mede os elétrons, a velocidade do elétron com o tempo? Difícil fazer isso na prática, certo? O que a gente pode fazer então aqui? Olha só, eu tenho ΔQ e ΔT. Eu posso rearranjar esse cara, vai ficar aqui assim, ó. ΔB igual μ, vou colocar aqui ó, o ΔL desse lado e o seno. Posso trocar aqui, né, pessoal? A multiplicação, a ordem aqui não influencia em nada, certo? Eu vou colocar aqui, ó, ΔQ dividido por ΔT. Olha lá, ó. Tudo isso dividido por 4πr². Olha aqui, o que é esse cara aqui, ó? O que é esse cara? Carga por tempo. Isso é definição, vamos lembrar? Carga por tempo é definição de corrente. Certo? Esse cara é corrente. Tudo bem, pessoal? Então eu posso reescrever, né? Troco esse cara aqui por corrente. Olha só, o meu campo vai ficar, né? O campo gerado por aquela carguinha vai ser, ó, μ ΔL seno do ângulo. Opa, o ΔL aqui eu tô... Isso, ΔL. Aqui, ó, virou corrente dividido por 4πr². Olha só, já melhorou. Um fio é fácil medir corrente, só pegar um amperímetro, certo? Olha aqui, pessoal. Tá? Mas, no entanto, olha só, isso vai me dar um pequeno campo gerado aqui, ó, só devido a esse pedacinho. Eu não quero, eu quero o campo gerado pelo fio todo. Ora, o campo gerado pelo fio todo vai ser quando eu somar, ó, eu subdivido esse cara aqui em outro ΔL, outro ΔL, outro ΔL, né? ΔL aqui N, ó, N pedacinhos ΔL, e vou computando cada vez eu vou ter um campinho ΔB. Esse aqui seria o ΔL1, vai dar um ΔB1 aqui. O ΔL2 vai dar um ΔB2, o ΔL3, na hora que somar todo mundo eu tenho um campo total do fio. Ok? Então o campo total vai ser quando eu somar todo mundo. Então vai ficar μ e ΔL seno de θ dividido por 4πr. Ok, pessoal? Esse aqui é a lei de... Aqui, ó. Aqui, ó, lei de Biot-Savart-Laplace. O campo gerado por um fio com corrente em uma posição, ó, específica desse fio, certo? É dado pelo somatório do produto μ vezes a corrente vezes o ΔL seno de θ sobre 4πr². Meio feia, né? É, realmente. Mas nós vamos aplicar esse cara para calcular, por exemplo, para um fio circular, para uma espira, no caso, e ver quanto que ela vai dar o campo no centro dessa espira, ok? Esse caso aqui está bem genérico, né, pessoal? Uma posição qualquer, um fio todo maluco aí, então seria muito difícil, né, querer calcular o campo gerado por esse fio doido aí, todo torto, ok? Tudo bem? Mas para um fio circular nós vamos ver que vai ser mais fácil, certo? Vamos fazer isso agora na próxima parte. Bom, vamos lá, né, pessoal? Então, ó, chegamos aí na lei de Biot-Savart Laplace, certo? Esse troço feio, esse monstrinho, a somatória da uma constante vezes a corrente que passa no fio, certo? Vou abaixar aqui para a gente ver, né?
vezes o ΔL, o pedacinho desse fio, vezes o seno, esse seno aqui, ó, o ângulo entre, ó, formado pelo meu ΔL, que indica a direção da velocidade, certo? Seria um pedacinho tangente aqui ao fio, vezes, né, com a distância ao fio, ao vetor que daria distância ao fio, dividido por 4π vezes r ao quadrado. Jesus! Certo? O que eu faço com esse troço feio aqui, pessoal? Tá? É isso que nós vamos fazer agora. Vamos aplicar essa equação feia, certo? Para calcular o campo em uma espira circular. Então tá aqui, ó. É isso que a gente quer fazer agora, ó. Tá? Vamos calcular o campo B gerado por uma espira circular com corrente constante usando aquele troço feio lá, né? Então, ó, vamos usar aqui, né, aqui o meu Bzinho, somatória de μ vezes a corrente, certo? Vezes o ΔL, vezes o seno formado entre a direção do pedacinho, né, da corrente ou do fio, né, com a direção que zero 4π r ao quadrado, né? Ó. Lá, a direção do ΔL, que é um pedacinho tangente ao fio, com a posição, o vetor que daria a posição onde você está calculando o campo B. Tá? Então tá aqui, essa aqui é a lei do titio Biot-Savart-Laplace. Né? 3 pessoas aí afinal, né? Tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos aplicar então essa lei, pessoal, para uma espira circular, tá? Então aqui, ó, raio R, raio, certo? Corrente está entrando por um lado, ó, corrente que está entrando aqui fazendo isso, certo? Ó, circulando, ó, e saindo pelo outro, ok? Então temos um fio, agora não naquela configuração feia lá, mas agora circular. Nós queremos o campo no centro, pessoal, aqui, ó, no meio. Quanto que dá o campo? Ok? Beleza? Olha só, tá vendo? Ele pegou até 2 ΔL. Ó. Cada ΔL do meu pedacinho circular vai me dar um ΔB lá. Ó. No final, se você pegar mais uma, vai somando cada ΔL aqui, soma todo mundo, você vai ter o campo total. Ok? Olha lá, ó. Cada ΔL te dá um ΔB, ó. Certo? O primeiro ΔL. Só que ó, o fio inteiro é a somatória de todos os ΔLs. Ok? Aliás, tá. Aqui não vai, tá errado aqui, né? Vou voltar aqui, pessoal, aqui, ó. Aqui é o B, né? Só B. O B total já é a soma. O ΔL seria só o ΔB seria só o ΔL. Certo? Quando eu somo todos os ΔL, eu tenho um B total. Escrevi ΔL aqui, B total. Certo? O meu B total é a soma de todos os ΔLs. Ok? Cada ΔL me dá um ΔB. Quando eu somo todos os ΔL, eu tenho um campo total, o B. Ok? Vamos lá? Então, o que você tem que fazer aqui? Ó? Vamos aplicar esse cara. Olha só, pessoal. Na circunferência aqui, ó, olha o ângulo agora. Ó. O vetor ΔB, ó, o ΔB, ó, olha aqui, ele está apontando, ó, ele é sempre tangente ao fio. Certo? Esse seria o ΔB. Ó, fazendo 90 graus em cada posição aqui que eu pegar. Certo? Para a gente enxergar melhor, eu vou fazer um outro olhando de cima. Se a gente estivesse olhando de cima esse fio, seria assim, ó. Deixa eu pegar aqui o fio aqui na cor que ele está pegando aí, mais ou menos. Certo? Se a gente estivesse olhando de cima, dá mais espaço aqui. Ó, se estivesse olhando de cima, nós teríamos isso, ó. Cadê a circunferência? Aqui, pessoal, de cima seria essa visão. Tá? Então, nós teremos, ó, o raio, uma circunferência, ó, de raio R, certo? O ΔL está aqui, ó, ele é perpendicular ao raio, certo? Vamos colocar um ΔL em vermelho aqui, ó. Aqui seria o meu delta, ó. Ok? Então, aqui seria o meu ΔL, ó. Ele é, ó, sempre, ó, perpendicular, ok? Sempre perpendicular. Não importa onde eu tomo aqui o meu ΔL, é sempre um vetor perpendicular à posição. E a gente quer calcular o campo aqui no meio, tá? Quanto vale o campo total aqui no meio? Bom, então o campo total aí no meio,
Vamos lá, é a somatória lá de todos esses caras, certo? Mi0i, ΔL seno sobre 4πr². Olha só, a distância que é, o que que é esse cara aqui? Ó? É o errão aqui, ó, certo? A distância é o errão. Distância do centro, ó, certo? É esse cara aqui, ó, a distância do centro até o elemento. É sempre, como é uma circunferência, o fio, ó, é sempre R. Esse R, errão, é constante, ele não vai somar, não vai fazer parte do somatório, pode sair fora do somatório. Porque ele vai se repetir em cada elemento, vai ser sempre o mesmo R, certo? O 4π também, o Mi é a constante de permeabilidade do material, no caso for o vácuo é um Mi0, 4π vezes 10 a menos 7, ok? A corrente em cada elemento, ó, esse elemento vai ter uma corrente I, esse elemento vai ter uma corrente I. Eu vou subdividindo ó, em vários elementos, ó. Cada elemento, pessoal, para fazer a somatória, certo? Ó, tomar cada elemento. Cada elemento vai estar a mesma distância, vai ter a mesma corrente, ok? E o seno é sempre de 90. Então vai dar sempre 1, ok? Olha aqui, ó, certo? Vou pegar um outro elemento aqui, ó, um outro elemento aqui, um outro elemento aqui, é sempre, todos eles vão estar a mesma distância. Certo? Todos vão estar à mesma distância, olha aqui, tá? E todos estarão formando, ó, todos serão perpendiculares, tá? Ó, isso aqui seria um ΔL, vou chamar de um ΔL3, isso aqui é meu ΔL1, tá? Então, esse cara é sempre 90 graus, essa distância sempre é rho ao quadrado, a corrente é sempre a mesma, então a somatória vai facilitar a nossa vida, não vamos ter que somar todo mundo não, nós vamos fazer o seguinte, ó, o Mi repete em toda a somatória, a corrente repete em cada elemento da somatória, o 4π também repete e o R² também repete, então a gente está colocando ele em evidência, vai ficar só somatória de ΔL. Ah, e o seno aqui é sempre 90, então é sempre 1. Ok? Cada parte é sempre 90. Ó. Ok? Então olha só, pessoal, como facilitou a nossa vida. Para um fio circular, o campo no centro total vai ser dado por esse cara aqui. Ó, como é que ficou simples a nossa lei de Biot-Savart, certo? Para esse caso aqui seria quase impossível resolver esse troço. O campo gerado por um fio aí que nem uma cobra, certo? Mas para esse caso do fio circular, facilitou a nossa vida, porque esse cara é constante, esse é constante, esse é constante, 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 esse é sempre 90, ficou só a somatória de ΔL, que seria o quê? ΔL, ó, tem um ΔL1, mais um ΔL2, mais um ΔL3, mais um ΔL4, mais um ΔL6, cada soma, para que você somar todos os ΔLs que a gente subdividiu aqui, ó, certo? O que você vai ter? ΔL1 mais 2 mais 3 mais 4. Você vai ter a circunferência completa. Então, quanto que vale esse cara aqui? O comprimento da circunferência, que vale quanto, pessoal? Vamos repetir aqui, ó. Mi sobre 4πr². De quanto que vale o comprimento total da circunferência? De raio R, 2πr. Certo? Agora só. Π em cima, π embaixo. 2, corta com 2, R² corta com SR, sobrou que o campo vai ser Mi I sobre 2R. Simples, né? Andou aí. Bem simples, ok? Então, o campo gerado no centro de uma circunferência percorrida por corrente I, uma única circunferência, é Mi vezes I, então você precisa saber qual é o material, se for o ar é o Mi0, 4π vezes 10 a menos 7, multiplica pela corrente e divide por 2 vezes o raio da circunferência. Ok? Isso para uma espira. Se você for enrolando várias e várias e várias, para várias, você vai ter que o campo total, cada volta do fio vai gerar Mi I sobre 2R. Então, para várias, N vezes Mi I sobre 2R. Ok? Se tiver só uma volta de fio, só um fio aqui ó, enrolado, esse N é 1. Ok, pessoal? Então, perceba que o campo aqui no centro agora ele depende da corrente. A corrente aumenta, o campo aumenta. Ok?
Se a espira for muito grande, né, for muito larga, né, o seu R, o seu raio aumenta, o campo diminui. Se você diminuir esse raio, o campo vai aumentar, ok? E para onde que aponta a regra da mão direita? Então, como é que a gente calcula? Quanto vale o campo aqui no centro? Esse campo, Mi, I, sobre 2R, ou seja, eu preciso desse raio aqui, certo? E o valor da corrente. Para onde que ele aponta? Regra da mão direita. Dá a volta, os dedos lá, para dentro, certo? No caso aqui seria X, entrando. Se tivesse o contrário, saindo. Ok, pessoal? Tá aí, nós vamos precisar desse cara para aplicação. É isso que é cobrado aí no vestibular. Ok? Muito parecido, aliás, com o do fio retilíneo. Lembra o campo de um fio longo e retilíneo? Qual que era? O campo em torno. Mi sobre 2πr. Olha só, fio retilíneo π. Fio circular é só você tirar o π e entrar aqui o raio, que era a distância do fio, né? Um fio, um correntinho, a distância r. Certo? Só para a gente já relembrar, bem parecidas as equações, né, pessoal? Fio retilíneo tem o π, fio circular no centro, campo, não tem o π. Ok? Beleza?